Muito boa noite, começando mais uma hora do esporte pela WTV Brasil. E como vocês puderam ver, quem está apresentando hoje é a Judite. Guarda a câmera pra Judite. Hoje ela resolveu abandonar a nossa mesa, mas provavelmente ela chega no segundo bloco, ela está no trânsito de São Paulo. Hoje, quinta-feira, mais uma live da WTV. Muito boa noite a todos, jovens, né, jovens? Porque todo mundo que está assistindo aqui é jovem, não tem jeito. Jovem há menos tempo, jovem mais experiente. Jovem mais experiente, com meu amigo Clóvis, que a gente vai focar igual a Neiva, né? Pra quem não conhece o meme da Neiva. Eu não tava sabendo até pouco tempo atrás, só ouvi falar, mas não sabia do conteúdo da história. Bom, né, mais uma live, né? A gente começando aí essa quinta-feira um pouco mais fria. Uma semana bastante complicada no cenário brasileiro, principalmente no que diz respeito às questões ambientais. Segunda-feira, aqui em São Paulo, praticamente anoiteceu e, como a gente já vem falando aí, né, o excrementíssimo presidente e o seu sinistro do meio ambiente, né? Aliás, Ricardo Salles, que já foi condenado por falsificar, condenado, né? Já foi julgado e condenado quando foi secretário de meio ambiente para passar o pano para as mineradoras, enfim, né? Não há desmatamento, não há queimada, um modelo de desenvolvimento predatório que existe no Brasil e tá aí o resultado, né? Então não tem como agora eles taparem o sol com a peneira, se bem que o Ricardo Salles acabou dizendo que é sensacionalismo da esquerda essa nuvem, né? O quão absurdo essa declaração, né? É xingar a população, o povo brasileiro de burro, né? E isso está repercutindo lá fora, né? Todo mundo tem acompanhado os noticiários, né? Antes a gente falar da questão esportiva, né? Mas é importante a gente tocar nesses assuntos, até porque como a gente sempre fala, esporte e política sempre estão juntos, né? Não dá para dissociar essas duas partes, né? Que nem o Cláudio falou, muito triste o que aconteceu. Todo mundo ficou assustado, achando que estava chovendo, que estava acontecendo alguma coisa, era queimada, então a gente está acabando com o nosso planeta. A gente está acabando com a gente mesmo, né? E o pessoal Sim. falando que é politicagem, mas enfim. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir muito, mas temos muitos assuntos. Hoje a nossa pauta está um pouquinho mais enxuta, né? Mas a gente vai explorar bem os assuntos. E vamos começar então com o vôlei, né, Clóvis? Sim. Já virou meio que tradição, a gente, pelo menos aqui na quinta-feira, começa geralmente com o vôlei. Lembrando para vocês, youtube.com/WTV Brasil. Hoje a gente não tá com transmissão pelo YouTube, só pelo Facebook. Mas mesmo assim, depois que acaba o programa, ele vai pro YouTube. Sim. Então se inscreva, deixe seu like lá, que a gente vai bater o Whindersson, né? A nossa meta, não é? O Whindersson, e com conteúdo qualificado, trazendo elementos para reflexão, que é isso que nós precisamos nessa conjuntura. Só para dar um salve aí para o Luiz, Henrique Macedo, que estão nos acompanhando. O Luiz já até comentou aqui, só eles acham que tá tudo ok, né? Pois é isso mesmo, né? Eles vivem num outro planeta, né? Para quem pensa que a Terra é plana, né? Vai falar o quê? É coisa pouca, né? Mas facebook.com/WTV Brasil, tá aparecendo aí. Mande seu comentário na nossa fanpage, que a gente vai lendo, vai comentando, e o programa fica muito mais legal com os comentários de vocês, as críticas, enfim. E a Grazi concordando aí com o Luiz. A Grazi, que é minha colega de trabalho, e de comentários, e de esporte, e de tudo. Mas vamos lá, então, começar pelo vôlei, né? Exato. O vôlei tá na sua pausa, né? O campeonato mesmo, que começa daqui um mês, começa no final de setembro, comecinho de outubro. O campeonato de vôlei do Brasil. Mas estão tendo amistosos da seleção brasileira, porque o Brasil está em preparação para a Copa do Mundo e para o Campeonato Sul-Americano, que vai começar agora no início de setembro. O time feminino tá com o time principal e ganhou e todos os amistosos, tanto masculino quanto feminino, serão disputados contra a Argentina. Pela equipe feminina, está contando com a equipe titular e contou com a volta da central Fabiana, que é bicampeã olímpica, né? E da Sheila, todo mundo super conhece, super ótima jogadora, que também estava afastada da seleção.
e voltou agora para esses campeonatos, voltou nesses amistosos para poder ganhar um entrosamento maior com o time. E o Brasil ganhou muito fácil. O Brasil só acabou perdendo o terceiro lugar no Pan-Americano pro time argentino porque estava super desconcentrado. Mas ganhou os 2 amistosos com tranquilidade. Um foi no domingo e outro foi ontem. E pela equipe masculina, o Brasil está com o time B, não está nem contando com o técnico, que é o Renan Dalzotto. Está com um time que foi pro Pan-Americano, que conquistou a medalha de bronze. E também vai jogar na Argentina sexta-feira agora e no próximo sábado. E nos dias 30 e 31 de agosto, os jogos também serão contra a Argentina, nesses amistosos, só que serão disputados aqui em Campinas. Então, para quem quiser assistir, mora perto de Campinas ou tem essa oportunidade de se locomover, os ingressos vão começar a ser disponibilizados na próxima semana. Geralmente custa uns R$20 o ingresso, então, tipo, super acessível, fora quando não é só 1 quilo de alimento não perecível. Assim que a gente souber de como vai ser a venda dos ingressos, a gente fala aqui na WTV para quem quiser ir assistir ao vivo, que é uma super oportunidade, ver a seleção masculina em campo. E esses são os amistosos, lembrando que a Copa do Mundo, o Campeonato Sul-Americano vai começar a partir do dia 14 de setembro do mês que vem. E a gente vai estar acompanhando aqui nas lives, mostrando os resultados para vocês. Já no vôlei de praia, a gente teve uma pausa agora no circuito mundial, que estava tendo em sequência. E o Brasil vai começar a disputar, começou hoje as disputas do torneio chamado Super Praia. É o segundo ano seguido que está sendo realizado em Brasília, esse torneio. E ele conta com as 16 melhores duplas do Brasil e a premiação é R$50 mil. Esse torneio não vale pontuação para disputa das vagas olímpicas, mas é um torneio que, além de valer um valor considerável, né, um dinheiro considerável, ele conta para demonstrar como que está o cenário brasileiro atual do vôlei de praia, com as duplas que estão em ascensão e as duplas, por exemplo, a Larissa, né, que já fez dupla, que era a Juliana e Larissa, que já foi campeã olímpica, também disputa com as suas atuais duplas. Então a gente consegue ter um entendimento maior de como que tá essa relação do vôlei de praia aqui no Brasil. Eu acho que do vôlei é isso, né, Clóvis? Isso. A gente não tem muito campeonato em andamento, né, como a gente falou. E fora dos esportes, que é o futebol, né, que a gente fala muito de futebol, mas também é uma live de esportes. Falar um pouquinho do judô, que vai começar agora dia 25, o Campeonato Mundial de Judô no Japão. O Brasil vai, do dia 25 de agosto até o dia 1º de setembro, vai ser disputado. Lembrando que o Mundial garante vaga para as Olimpíadas. E o Brasil tem vários atletas com super potencial, inclusive a Mayra Aguiar, que é campeã olímpica, campeã mundial. E a Rafaela Silva, tinha fugido o nome, desculpa. A Rafaela Silva e a Mayra Aguiar são campeãs mundiais, atuais campeãs pan-americanas, e elas têm super chance, e a Rafaela ainda é campeã olímpica, inclusive, super chances de conseguirem essa vaga e, quem sabe, uma medalha de ouro novamente nesse campeonato mundial. Lembrando que a Mayra Aguiar, ela é líder a categoria dela, que é até 78 quilos, ela é a líder do ranking mundial. Então, temos grandes chances aí com essas duas brasileiras, fora alguns outros brasileiros que estão em ascensão no masculino. Acho que foi dos esportes, né? Que não são vôlei, que não é do futebol. Exato. Bom, e aí voltando, digamos, ao futebol, né, que é o nosso carro-chefe, segundo o jornalista Mauro César Pereira, a maior invenção do homem, o futebol é uma das maiores invenções do homem, da sociedade, né? Não vamos colocar do homem porque a sociedade não é só feita por homens, homens e mulheres e homens. Bom, mas falando do futebol feminino, que está nas quartas de final, mata-mata, já tem um classificado, umas classificadas, que é o Corinthians. O Corinthians tem as imagens do resultado do jogo do Corinthians, que foi ontem, né, dia 21 de agosto, venceu o São José, como já tinha vencido o primeiro jogo por 4-1, então o Corinthians avança para semifinais. Aí temos os jogos da volta, o Flamengo joga contra o Internacional, o primeiro jogo foi 1-1, então o Flamengo aí tem a vantagem de decidir a vaga em casa.
Flamengo e Internacional, que estão se enfrentando tanto no futebol masculino como no futebol feminino, né? Então uma rivalidade crescente entre rubro-negros e colorados, ou rubro-negras e coloradas. Audax e Kinderman, Avaí Kinderman e Audax, né? Então o Avaí Kinderman também tem uma vantagem, né? Venceu o Audax por 1-0, então também vai definir em casa. E o Santos também, né? Então todos que vão jogar em casa, todas que vão jogar em casa terão tem uma vantagem aí. Então, futebol feminino chegando no mata-mata. Nesse fim de semana tem São Paulo e Cruzeiro, final do campeonato da Série A2, que vai ser campeão da Série A2 de futebol feminino. O primeiro jogo foi 4-0 para o São Paulo no Morumbi, e o segundo jogo vai ser... Era para ser no Mineirão, mas não acontecerá mais. Vai acontecer em outro estádio, que agora a gente... Até agora a minha memória me traiu, agora eu não lembro, mas depois a gente pesquisa e vê qual vai ser o estádio, que o jogo da final. Então o São Paulo tem uma boa vantagem, lembrando que São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, ano que vem, a próxima temporada, vai fazer parte da elite do futebol feminino. Então é isso, acompanhe, são bons jogos, né? A gente tem muitos bons jogos, então já está numa fase decisiva. Então essa fase de mata-mata é bem legal, né? São jogos emocionantes. E falando do futebol feminino, saindo do futebol feminino, nós temos aí a Copa Sul-Americana, que está também na sua fase de quartas de final. Corinthians e Fluminense estão jogando, né? Aí tem alguns resultados das quartas de final. O Colón venceu o Zulia da Venezuela por 4-0, a equipe venezuelana. O Independiente Del Valle classificou, né? Ao vencer o Independiente de Avejaneda por 1-0. O primeiro jogo lá na Argentina foi 2-1. Então, como a equipe equatoriana fez o gol fora de casa, e na Sul-Americana conta o gol fora, os equatorianos passaram para as semifinais. Terça-feira o Atlético Mineiro ganhou de virada do La Equidad, a equipe colombiana. Vai ter agora o jogo da volta, que será lá na cidade de Santa Fé de Bogotá, na Colômbia. E agora estavam jogando Corinthians e Fluminense em Itaquera. O Corinthians, que depois da parada da Copa América deu uma melhorada, né? Conseguiu uma boa melhora, muito em virtude de algumas substituições no meio de campo, principalmente quando o Carille tira o Ralf e coloca o Gabriel, né? O Gabriel não tem o mesmo poder de marcação que o Ralf, mas ele consegue distribuir mais, tem um passe melhor, distribuição, né, da bola melhor do que o Ralf, e isso não compromete tanto os outros meio-campistas que tinham que voltar para buscar essa bola, e isso acabava atrapalhando as jogadas ofensivas da equipe alvinegra de São Jorge. E o Fluminense, que teve, né, agora está com um técnico novo, Oswaldo Oliveira. O Fernando Diniz foi demitido, mas a gente vai comentar um pouco mais sobre o Fluminense, a demissão do Fernando Diniz. No último bloco nós vamos comentar sobre o Campeonato Brasileiro. O Clóvis acabou de falar do estádio da final do A2, a gente pesquisou aqui. A partida vai ser disputada no Sesc Venda Nova, no estádio das Alterosas. Continua sendo no domingo, às 14 horas, né? Antes ia ser no Mineirão, mas aí por um ofício da Polícia Militar, segundo a nota aqui, não vai poder ocorrer por causa do jogo do Atlético Mineiro, que vai ser nos arredores. Então eu teria o encontro das torcidas, e a gente sabe, infelizmente, que torcida organizada, quando se encontra, geralmente não acaba muito bem. Que é um problema. A torcida organizada é aquilo que, por exemplo, que nunca enfrentou esse problema como deveria. A gente pegar, por exemplo, a Inglaterra, que teve durante a década de 80 os hooligans, né? Tanto que as equipes inglesas na década de 80 foram banidas da UEFA Champions League, justamente por conta, na década de 80, se não me falha a memória, em 86, tem um jogo Liverpool e Juventus, e foi um quebra, enfim, teve morte e tudo mais.
e as equipes inglesas foram banidas. E depois disso, identificaram quem são essas pessoas que não podem ir ao estádio, enfim. Quando a gente encara qualquer problema, você encara ele de frente, é muito melhor porque a gente acaba resolvendo essas questões, né? Hoje, você não vê mais a gente não vê mais essas brigas nos estádios ingleses, né? Mas aqui no Brasil há uma conivência entre diretores e diretorias, tem uma relação promíscua com alguns dirigentes das organizadas, né? Então a gente acaba enfrentando esses problemas, né? A gente acaba não enfrentando e acha a solução mais fácil, mais simples, que é dividir as torcidas, foi a torcida única, né, que foi uma solução aqui, mas que não resolveu. Assim, não tem conflito para PM separar, né, mas não é uma coisa, não é legal pro futebol quando acontece esse tipo de coisa. E acontece as brigas, eles marcam via internet, então não tem... Não tem muito o que fazer, assim, que nem se for, teria que ter uma reunião, um banimento para acontecer... Essas pessoas que causam, né? Esses baderneiros, mas infelizmente não acontece. Mas só explicando... Eu não demonizo as organizadas. Acho que as organizadas, elas foram elas são importantes. Não todas, né? A gente também generalizar que as torcidas organizadas é um antro de banditismo, isso não é. Não. Né? É até uma visão que se coloca aí pelo judiciário, parte da polícia militar, tá? Mas encarar quem são esses, né? Quem são as pessoas que causam esses problemas, enfim, né? Mas numa sociedade violenta como é o Brasil, né? A gente tem uma sociedade tão violenta, o futebol não vai ser diferente. Mas vamos para o próximo bloco, né? Fazer um break aí, e voltamos aí com Libertadores, Campeonato Argentino. Fiquem com as imagens da Judite descansando. E provavelmente no segundo bloco ou no terceiro ela deve aparecer pela nossa bancada aqui. Fiquem com a gente e até daqui a pouquinho. Jag heter Siro och jag sejler skibet hen till Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi ha FN till att beskydda vårt hav. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid, så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam essa semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, fatos não fakes. Começando
começando agora a live do segundo bloco da WTV Brasil da Hora do Esporte, com a Judite apresentando. Você pode ver que é a vozinha dela que tá saindo. Apesar que eu... É uma mordida de carinho. Ela tá levemente, ela não tá agressiva, é que ela tá revoltada com as pautas que estão acontecendo. Ela não ganhou o Whiskas dela hoje, então ela está nervosa com o Vitão, como vocês podem perceber. Mas gato é assim mesmo, gente. Imagina se a Judite tivesse essa voz, gente. Não, ela não ia querer ter essa voz, não. Só mandar um salve aí, né? Para Doni Oliver, que está assistindo, Thalita Gomes, minha prima lá de Cajamar, nos acompanhando. Aline Paixão, professora lá da Antônio Rodrigues também, um grande abraço. Fiquem conosco, a gente tem um bom conteúdo, né? Então é legal tá aí, participar, cornetar. O Luiz já também cornetou a gente aqui, né? Me cornetando, né? Ainda bem que corrigiu. Nós sempre estamos em reconstrução, né? Todos nós, ele também, todos nós sempre nos reconstruindo, né? Lembrando, facebook.com/WTV Brasil, para você mandar seu comentário, sua opinião, sua crítica, um beijo para a Judite, o que vocês quiserem mandar. E lembrando, youtube.com/WTV Brasil, a Judite vai mandar vocês se inscreverem. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha, ativem o sininho, né? Que vamos virar youtubers, não vai ter jeito, a vida agora é o YouTube. Lembrando que hoje a gente está sendo só transmitido pelo Facebook, mas acabando o programa, ele vai diretamente para o YouTube para vocês verem as nossas carinhas quando vocês quiserem durante a semana. Então, sentiu saudade, bota lá. Às vezes não pode assistir no horário, né? Em algum outro momento. Assiste lá, não esqueça de dar o like, se inscrever, manda os seus comentários, que é muito importante essa interação, mesmo que não seja ao vivo, mas é sempre importante. Bom, voltando à pauta, né, a nossa pauta, nós temos o Campeonato Argentino, aqui a WTV Brasil acompanha aí a Superliga Argentina de Futebol, com alfajor, doce de leite, um bom churrasco argentino, um bom bife de chouriço. Então nós temos aí nós vamos agora para a quarta rodada do Campeonato Argentino. Nós temos a classificação após 3 rodadas. Acho que é legal, Vitor, só colocar a classificação do Campeonato Argentino. Pelo menos os 10 primeiros aí, nós temos os 10 melhores colocados. Então o Arsenal de Sarandi, 9 pontos, 100% de aproveitamento, a equipe, né? Tudo está no começo. Aí com 7 pontos nós temos 4 equipes, River Plate, Boca Juniors, São Lourenço, Rosário Central, aí depois Newell's Old Boys, que é o grande rival do Rosário Central. Sabe que lá na cidade de Rosário, na Argentina, terra do Messi, onde o Messi nasceu, tem o apelido do Rosário são os canalhas e do Newell's os leprosos. Por conta por conta de uma história que aconteceu há algum tempo, né? Tinha um hospital que cuidava de pessoas leprosas, que tinham lepra, e eles queriam promover, o Newell's queria promover um jogo beneficente para arrecadar fundos para o hospital e tudo mais. E o Rosário, a equipe do Rosário meio que se recusou a jogar. Então os caras, vocês são os canalhas, né? E aí o torcedor do Rosário, vocês são os leprosos. Então aí cada um absorveu o apelido. É uma delicadeza, é uma troca de elogio, assim, né? E os canalhas. E o Messi deu uma declaração, assim, meio que, não enigmática, né, mas reveladora. Ele fala, sou rosarino e leproso. Isso diz qual o time que ele torce na Argentina. Bom, mas voltando aí ao Campeonato Argentino, nós temos os jogos que começam amanhã, sexta-feira. Nós temos a tabela de jogos aí. Então, São Lourenço e Arsenal Sarandi, né, o mando de jogo da equipe do Arsenal. Ginásio e Defensa e Justiça, Vélez Sarsfield e Newell's Old Boys, Rosário Central e Patronato, Independiente Colón, Godoy Cruz e Estudiantes. Passando aí, o Estudiantes, uma curiosidade sobre o Estudiantes, não é considerado uma equipe grande do futebol argentino, mas tem 4 Libertadores, ganhou 3 Libertadores seguidas no final dos anos 60, começo dos anos 70.
o grande craque, a grande revelação da equipe dos Estudiantes é o meio-campista Veron, né, um grande, né, jogou muita bola, era assim, elegância. Aliás, né, isso é um dos motivos de eu ser apaixonado pelo futebol argentino, são por conta da classe que muitos meio-campistas tinham, né, o Veron, né, depois o Redondo, que jogou lá mais para os anos 90, mas a equipe dos Estudiantes, do ponto de vista nacional, tem poucas conquistas, mas 4 Libertadores, o mesmo número de conquistas da equipe do River Plate. Né? E na última conquista, o técnico do Estudiantes foi o Alejandro Sabella. Mas voltando lá, estamos na segunda parte, né, Vitor? Aí, União de Santa Fé e Lanús, Central de Córdoba e Racing, River Plate e Talleres, Banfield e Boca Juniors, Aldo Sofí e Tucumã, Huracan e Argentinos Júniors. Então, fechando na segunda-feira a 4ª rodada do campeonato da Superliga Argentina de Futebol. Falando em argentinos, campeonato argentino, nós estamos, né, na nossa Libertadores, um dos melhores campeonatos, com as suas particularidades. Com as suas zonas. Mas é um campeonato legal de se assistir, né? Embora alguns queiram colocar o padrão de Champions League, mas pega as piores coisas da Champions League, acha que a realidade sul-americana é a mesma realidade europeia, e, enfim, né, esse absurdo de ser uma final em jogo único, por exemplo. Mas tivemos bons jogos nas quartas de finais. Começou na terça-feira, nós temos os resultados aí, né, Vitor? Puder passar aí os resultados dessa primeira rodada, dos jogos de ida das quartas de final. Bom, Flamengo 2, Internacional 0, que foi um jogo... Pegado, um jogo... O Internacional não se predispôs a fazer muita coisa, tentou levar o empate para casa, né? Foi castigado pela covardia do jogo. Então, assim, a equipe... O Internacional tinha time para enfrentar o Flamengo, até porque o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de jogo que... O Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Então, o Inter poderia ter explorado, mas se fechou. Foi um jogo no primeiro tempo muito brigado, assim, lances ali. Teve um lance lá que o Gabigol trombou com o Rafael Sobis, olhou feio, o Jorge Jesus foi separar, e o Rafael Sobis olhou feio para o Jorge Jesus, enfim. Aí no segundo tempo o Flamengo melhorou, um destaque é o Gerson, que tem entrado muito bem no segundo tempo. O Flamengo, tem um poderio ofensivo muito bom, o Everton Ribeiro fez um bom jogo, Bruno Henrique está sendo decisivo, né? Aliás, os 2 gols do Bruno Henrique. Então, o Flamengo, o segundo gol começou com uma roubada de bola do Felipe Luiz, o passe, né? Você vê a consciência, né? Você sabe o que está fazendo. O Felipe Luiz iniciou toda a jogada que resultou no segundo gol do Flamengo, e poderia ter sido o Inter poderia ter tido um prejuízo maior, porque o Gabigol perdeu um gol ali, bem, né, na cara do gol. A gente tem umas estatísticas do jogo do Flamengo e Inter, só pra gente ilustrar um pouco. Olha, posse de bola, né? O Flamengo, assim, amplo domínio do Flamengo. Claro que posse de bola isso não significa que você está jogando bem, mas... Sim. Mas... o que chama mais atenção são as finalizações, né? O Flamengo, 7 finalizações certas, o Inter só finalizou 2 vezes. No segundo tempo, o Inter só foi chutar quando já estava 2-0. Exatamente. O Inter, ele se fechou, que nem o Ed falou no começo, se fechou muito, e aí no momento estava até parelho o jogo, mas aí teve um apagão e tomou 2 gols em menos de 10 minutos. Então, isso acabou prejudicando demais a equipe. Aí foi tentar correr atrás do prejuízo quando já não tinha mais jeito. Sim. Eu não gosto desse estilo de jogo, de ficar se defendendo, que eu acho que assim, futebol é pra ser... Qual que é o objetivo do futebol? Gol. Você tem que jogar pra frente, cara. Se você tem time pra isso, você vai. E que nem o Carlos falou, o Flamengo, ele joga e deixa jogar. Realmente, se o Inter tivesse explorado decentemente os contra-ataques, poderia até ter perdido o jogo, mas eu acho que pelo menos teria sido um 2-1, um 3-2... Não teria tanta desvantagem pro jogo de volta, porque lembrando que na Libertadores tem o gol fora de casa, né? Sim, e o prejuízo poderia ser menor, né? Porque também mesmo que fosse 0-0, não dá para se contentar a equipe que vai decidir em casa 0-0, porque qualquer empate com um gol classifica adversário, que aconteceu com o Cruzeiro contra o River Plate. Então,
um prejuízo grande para o Internacional. Eu particularmente, eu apostava que o Inter era favorito, por ser uma equipe mais bem organizada. O Flamengo está num processo de reformulação, o Jorge Jesus chegou há pouco tempo, mas a postura covarde do Internacional, de time pequeno, acabou dando uma vantagem para o Flamengo, que é uma... Assim, elenco por elenco, o Flamengo tem um elenco muito maior, né? O Jorge Jesus, assim, as opções, né, que ele tem de substituição é muito melhor. Não é muito melhor, né? Mas é melhor que a do Internacional. Sim. Claro, o Internacional tem um elenco qualificado, enfim. Mas o Flamengo sai na frente, uma vantagem considerável. Bem considerável. E jogou com o Maracanã cheio, e que nem se falou, o Bruno Henrique tá numa semana encantada, foi convocado pra seleção, fez os 4 gols, participou, né, dos 4 gols no final de semana. Então, assim, quando a pessoa tá na fase que não entra. E quando a pessoa tá na fase que faz gol a rodo, faz gol a rodo. Você vai ficar dando sopa pra azar. E assim, eu acho, numa opinião minha, mas eu gosto de futebol ofensivo, então... toda vez que tem clássico, os dois times podem estar na zona de rebaixamento. É um atacando de um lado, um atacando do outro. É muito legal de ver um jogo assim. Só que chega nas quartas de final, semifinal, o pessoal fala, não, vamos nos defender e em casa a gente resolve. Só que, gente, o prejuízo já foi faz muito tempo. Então, o Inter acaba tendo essa desvantagem e muito provavelmente, agora eu acho, né? Mas futebol é uma caixinha de surpresa, que o Flamengo vai acabar se classificando para a semifinal, pelo que jogou, né? Se demonstrar jogar assim de novo lá, se não se acovardar lá diante do Beira-Rio, né? Então... Não, eu acredito que o Flamengo não vai se acovardar até pela proposta de jogo, o estilo de jogo, a forma como o Jorge Jesus entende o futebol. O Flamengo vai para cima. Até porque se o Flamengo faz um gol, o Internacional tem que fazer 4. Então... eu não acredito que o Flamengo vai lá para jogar, para segurar o resultado em Porto Alegre. Se fizer isso, um time que não está acostumado a jogar dessa forma, aí vai tomar uma goleada. Então, o Internacional vai ter que fazer o famoso jogo perfeito, né? Não pode errar, só que vai jogar com uma equipe muito, né, que demonstrou aí que está jogando muito bem, que, né, é o Flamengo. E vai motivado, né? Porque não faz tempo que não ganha Libertadores. Então, o cheirinho de Hexa tá meio longe, então estão tentando na Libertadores. Só uma curiosidade, né? Internacional e Flamengo já fizeram o final da Copa União de 1987. Né? Foi um momento que aquelas bagunças da CBF, né, que teve a Copa União, que foi o embrião do Clube dos 13, e depois, olha só que ironia, os ingleses viram a origem do Clube dos 13 e criaram a Premier League. Né? E o Clube dos 13 aqui do Brasil não foi para frente. Nossa! E tinha a Copa União, que foi organizada pelo Clube dos 13, que eram os 13 clubes, eram os 12 clubes maiores, mais o Bahia, né? E eles organizaram uma liga, e a CBF organizou um campeonato, que é o módulo, que chamavam de módulo amarelo, e que o Sport foi campeão, e teve aquela polêmica de 87, quem foi campeão brasileiro, se foi o Sport campeão brasileiro ou o Flamengo, né? Ficou essa polêmica, tá? Isso foi até no STF que definiu que o Sport foi campeão brasileiro. Tanto que no ano seguinte, em 88, quem disputa a Libertadores é o Sport e o Guarani, né? Como não tinha Copa do Brasil na época, o campeão e o vice disputavam a Libertadores. E aí desse módulo amarelo foi uma bagunça, uma traição do Eurico Miranda também, né? Tudo acusou o Eurico Miranda, que eles era para entregar um documento que ele acabou assinando, que não era para assinar, enfim. Tem um link muito legal de um jornalista chamado Bruno Formiga, ele tem um quadro chamado Polêmicas Vazias, e ele fala muito bem desse Campeonato Brasileiro de 87. Quem quiser pesquisar, depois a gente até pode deixar na descrição do vídeo, e aí vai ter mais detalhes. Mas enfim, o Flamengo foi campeão naquele ano, o primeiro jogo foi em 6 de dezembro de 1987, o time do Internacional, Tafarel, né, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, Nenê, Paulo Roberto, Balalo, Luiz Fernando, Flores, Brits, Amarildo e Eider. Técnico Enio Andrade, que tinha sido técnico do Internacional nos anos 70. E o Flamengo, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, que jogou a Copa de 82, Edinho, grande zagueiro, hoje comentarista, Leonardo, que jogou no São Paulo, Paris Saint-Germain, Andrade, seleção brasileira também, Andrade, último técnico campeão brasileiro com o Flamengo, em 2009, Ailton, Zico, Renato Gaúcho, né, jogava nesse time, Bebeto,
Izinho, técnico Carlinhos, né, já falecido, também foi campeão em 92, foi campeão em 92 com o Flamengo. Foi 1-1 esse jogo, gols de Bebeto e Amarildo. E no jogo da volta, o Flamengo ganhou por 1-0 com o gol de Bebeto, acabou sendo campeão da Copa União de 87, e aí aí eles não disputaram a final, enfim, aí ficou toda essa polêmica. Mas, deixar isso para história. Só um pouco de história desses confrontos. Começou o Clóvis Wikipédia, toda semana tem esse episódio, vocês sabem, quem acompanha a gente já está acostumado. Tem que fazer uma vinheta agora, que nem disse o Vitão aqui, tem que fazer uma vinheta do Clóvis Wikipédia. Eu fico só olhando assim, gente, como que consegue decorar todas essas coisas. Tem uma colinha, mas ele vai pesquisar tudo isso, enfim. Muito legal de saber a história do futebol, porque não é só de agora que vem as coisas, né? A gente já está acostumado só com agora. Tudo o imediatismo, né? Que nem a gente fala, tudo tem que ser pra ontem. Então, vou pedir pro Vitão voltar com a tabela da Libertadores, né? Que o Boca meteu 3-0 fora de casa na LDU. Gente, o Boca, na Libertadores, eles passam o caminhão mesmo. E eu acho que tá certo, tem que jogar com esse espírito de querer derrubar os... ganhar de 5, tem que respeitar o time. Se respeitar, você respeita em campo jogando bem. Tem que respeitar jogando... não, olha, sou a favor do Boca Juniors passar o caminhão mesmo, sou a favor do Palmeiras, enfim, dos times que jogam... Se impor, né? Se impõem, né? Tô na casa do adversário. Tem time melhor, tem um elenco melhor, tem possibilidade de jogar bem, tem que se impor mesmo. Exatamente. O Boca deu um passo gigantesco para classificar, só uma tragédia lá na Bomboneira para que o Boca não passe para a próxima fase. E o Ávila fazendo 2 gols, hein? Que saiu escorraçado do Cruzeiro. Então, se deu melhor lá, né? E o River Plate empatou em 0-0. Não, venceu por 2-0 o Cerro Porteño. Leva uma vantagem também importante para o jogo da volta lá no Defensores del Chaco. Acabou de acabar esse jogo. Então, e tem Palmeiras e Grêmio. A Denise que assistiu, né, Denise? Você pode comentar. Nossa, quase... Fecha na Denise. Que ela... Falar que a Grazi estava me atualizando do jogo, eu estava meio perdida na terça-feira, mas eu consegui assistir pelo menos o segundo tempo eu assisti. O Palmeiras anulou por completo o time do Grêmio, fechou muito bem a zaga, né? Conseguiu anular os ataques. O Everton quase não teve trabalho nesse jogo, graças a Deus, porque cada bola que passa ali é um susto. E o Palmeiras, além de conseguir anular, conseguiu fazer aquele golaço. O Palmeiras não finalizou tanto, nem o Grêmio. Foi um jogo muito pegado, meio amarrado, mas... O Palmeiras num golaço do Scarpa, né, que já é o maior artilheiro da temporada do Palmeiras, que olha, aquele gol que ele acertou, eu tava assistindo na hora, eu falei assim, eu não acho que não entrou não. Até por Deus que eu me assustei, porque foi muito de longe, foi um chute muito forte, era indefensável. Mas o Palmeiras, ele não se impôs em campo, como eu estava falando que eu gosto do jogo ofensivo, não se impôs, mas também não sofreu muitos perigos. Então esse foi o ponto positivo de ter conseguido a defesa se fechar e levou essa vantagem agora para o jogo de volta aqui no Allianz, né? Na próxima terça-feira. E aí o Palmeiras vai decidir. Foi uma sequência de jogos, né? Que o Palmeiras jogou com o Grêmio no sábado, né? Pelo uma overdose de Palmeiras e Grêmio, né? Pra quem não gosta de Palmeiras e Grêmio, né? Vai ter aí até vocês cansarem. Porque teve no sábado, teve na terça e vai ter agora na terça de novo. E teve uma polêmica, porque o Palmeiras não vai jogar essa rodada, né? Por conta do Fluminense. Por conta do Fluminense. Aí o Grêmio já entrou com recurso para não jogar também, porque senão o Palmeiras vai ter mais tempo de descanso. Enfim, altas tretas que o futebol brasileiro proporciona mesmo na Libertadores, né? Porque o time brasileiro O pessoal fica com muito... A gente fala dos argentinos que amarram o jogo, a gente amarra por fora, entendeu? A gente não amarra dentro de campo, a gente fica amarrando nos bastidores, tentando anular gols, enfim, campeonato. Altos problemas que acontecem nos bastidores aqui do campeonato, mas o importante é que o meu Verdão, graças a Deus, venceu por 1-0. Estou torcendo firmemente para terça-feira fazer um bom resultado aqui no Allianz e ir pra semifinal da Libertadores, né? Tem tudo pra conseguir. Mas, eu sou palmeirense, sou bem o pé atrás, mas porque às vezes o Palmeiras acha que já tá ganho. E a equipe do Grêmio é qualificada, né? Exatamente. É uma equipe muito forte, você não pode bobear. Tem o Cebolinha que tá voando.
Tá numa fase impressionante. A zaga é muito boa, tanto o goleiro, que substitui o... Fugiu a memória, o goleiro do Grêmio que saiu, que foi substituído agora. O Paulo Vitor? O Paulo Vitor é um ótimo goleiro. E tem o Jeromel, que tem Estrela, tem... Né, todo... É um time muito qualificado. O Renato Gaúcho mexe muito bem na equipe. E o Palmeiras, às vezes, tem aqueles apagões. Fora o problema Felipe Melo. Gosto muito dele, mas tá numa violência, tadinho. Tá numa fase que ele precisa tomar um banho, um passe pra se benzer, porque tá meio complicado, ele joga né? no limite e deixa o Palmeiras no limite, né? Exatamente, porque, querendo ou não, ele é um ótimo jogador, super desarma muito bem. Então, vai fazer muita falta nesse jogo de volta. Espero que se recupere para a semifinal, que iremos passar, que eu estou contando com isso. E que a WTV vai pagar para eu ir assistir para cobrir o jogo, Vitão? Tem que ver com o Beto. Tem que ver com o Beto? Então, Beto, faz favor de comentar aí se você vai pagar o ingresso, que eu faço a cobertura do jogo. Obrigada de nada, né? Estamos precisando, né, fazer uma cobertura ao vivo. Gente, a gente já estourou o tempo, mas fiquem com a gente que vai ter o terceiro e último bloco com a Judite. Nossa, a Judite tá no cobertor ali, ela tá pouco se lixando hoje pra gente. Então... Fiquem com as imagens da Judite e até daqui a pouco. Jag heter Siro och jag sejler skibet hen till Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi ha FN till att beskytte vores have. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid, så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá, Fala Chico, Fatos Não Fakes. Voltamos com a terceira e último bloco da live da WTV Brasil. Eu sou a Judite e hoje eu vou estar apresentando o programa. Deu tela Programa preta? vivo é assim mesmo. Acontece. São coisas que acontecem. A Judite estava narrando, né? Aí, ó. Pronto, Aí, ó, voltou. A Judite estava apresentando o terceiro e último bloco e aí deu um delay. A internet não aguentou de fofura e caiu, gente. Foi isso que aconteceu. Mas voltando com o terceiro e último bloco, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, que o Luiz idolatra a Champions, mas não adianta, eu gosto do Brasileirão, que eu sou as parafernálias que acontecem, todos os seus eventos que só acontecem no futebol brasileiro e às vezes um pouquinho no argentino. Não sei se vocês viram, você viu essa semana que o rapaz foi bater o escanteio e o pessoal tava com um guarda-chuva de praia protegendo ele da torcida? Isso acontece. Isso daí não acontece na Europa, gente. Isso aqui é só Já aqui. aconteceu. Então, mas agora não acontece. Esses eventos assim, que você olha e você fala, minha Nossa Senhora, só acontecem aqui e dão um gostinho especial, querendo ou não, pro futebol, um temperinho que não deveria acontecer, mas que a gente acaba gostando um pouco. Então, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que vai começar sua 16ª rodada. Acho que nós temos os resultados aí. Tem o resultado de ontem, né? O jogo atrasado pela 13ª rodada. São Paulo, alguns disseram jogo fantasma, né? São Paulo e Atlético Paranaense, porque não passou em nenhum lugar, né? O São Paulo venceu
venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Vitor Bueno. São Paulo engata a 5ª vitória consecutiva. E um dado interessante, o São Paulo é o primeiro a somar 300 vitórias na era dos pontos corridos. É o que mais pontuou desde 2003. Mas voltando ao jogo, o São Paulo fez um jogo assim seguro, embora aqui no segundo tempo o Atlético Paranaense pressionou bem, o jogo foi até os 55 minutos. Mas é um importante resultado para o São Paulo, que vem se firmando e entra de vez na briga pelo título. Claro que, assim, a gente falou, o campeão voltou, não. Acho que, assim, é muito cedo para falar, são 5 vitórias, mas ainda a gente já não acabou nem o primeiro turno. Então a gente tem um turno e mais 4 rodadas ainda. E tem outras equipes, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Santos, tem outras equipes aí no bolo, o Corinthians também, né, que está jogando agora, que está empatando em 0-0 com o Fluminense. Tá tudo ali no bolo, né? Como eu disse, na live de segunda-feira, né, acabei dizendo que a gente só vai saber quem vai brigar pelo título, Libertadores, a partir acho que da segunda metade do segundo turno. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas é importante engatar 5 vitórias consecutivas, acumular alguma gordura. Pode voltar à tela dos jogos aí, Vitor, para a gente já ir comentando. Então, eu acho que só antes de falar desses jogos, desse final de semana, falar do jogo do Palmeiras, que não vai ter, né, esse final de semana. Isso. Por causa do jogo com o Fluminense, que o Fluminense está disputando a Sul-Americana, né, contra o Corinthians. Aí o calendário eles pediram para adiar e foi acertado, mas na verdade o que eu queria falar do Palmeiras é aquela polêmica que eu tinha comentado, eu estava conversando aqui nos bastidores, que o Vitão tem uma imagem aí, que infelizmente, o Palmeiras, por medida de segurança, instalou uma rede de proteção na torcida visitante. Só que, o Vitão tá dando um zoom aí, fazendo a mágica da internet. Essa imagem, a Grazi que me enviou, muito obrigada, Grazi. E essa tela de proteção impede que a torcida basicamente veja o jogo. Só que assim, a torcida está pagando ingresso, da mesma forma, visitante, né? E foi acionado o PROCON e a Polícia Militar contra os direitos, porque você paga para assistir o jogo e você não assiste. Sim. E só que o PROCON e a PM foram fazer a vigilância e decidiram manter essa rede no setor de vigilantes por proteção. Mas eles estão fazendo. O pessoal tá vendo isso para organizar, porque querendo ou não, o Allianz é uma casa de shows também. Inclusive, esse final de semana vai ter o show do Dig Dig Joy Po Boy. Quem vai assistir, por favor, me mandar, que eu estou afim. Não vou poder estar lá com open bar de água. E quem pagou o setor visitante, sem saber, vai ter essa rede de proteção na frente. Como que a pessoa paga um valor altíssimo, como do show, por exemplo, ou como do jogo, porque o lugar mais barato, como da torcida do visitante, é R$160. Você pagar R$160 para ver uma tela na sua frente, não compensa. E é um absurdo isso acontecer. Se ter tela de proteção, coloquem aquelas... Eles já colocam na divisão da torcida. Sim. São umas placas transparentes, assim, que a pessoa só não consegue jogar nenhum tipo de objeto. Mas não é uma tela que você não consegue assistir o jogo, é um paredão transparente. Então, como se fosse um vidro blindado, eu acho, ali, né? Então, e o Palmeiras tem condições de fazer isso. Isso aconteceu desde o jogo do Bahia. Então, é uma crítica que fica aí pro Palmeiras, pro Allianz, que gerou revolta, e com certeza o pessoal acha que tem direito de pedir o dinheiro de volta e tem que tirar essa tela mesmo. É para proteção? Mas há meios de não prejudicar a visão de quem tá pagando, de quem tá indo assistir o jogo ou um show, enfim. Bom, era só esse comentário do Palmeiras, porque a gente não vai falar do Palmeiras agora, porque não vai ter o jogo, como a gente falou, e o Vitão vai colocar aí de volta na tela os jogos. Então, só para encerrar, né, o São Paulo, que na Arena da Baixada sempre se dava mal. O São Paulo já é a segunda vitória consecutiva. Ano passado quebrou o tabu e esse ano venceu de novo na Arena da Baixada, boa equipe do Atlético Paranaense. Bom, e aí no sábado, Atlético Mineiro e Bahia, um jogo lá no Independência, no Horto. Grêmio e Atlético Paranaense, jogo das 17 horas lá na Arena do Grêmio. Santos e Fortaleza, o Santos para tentar manter a liderança. Teve 2 derrotas, é normal, a equipe oscila.
No jogo contra o Cruzeiro teve a expulsão lá logo no início do jogo, uma expulsão justa, né? Segundo a gente tem um amigo santista, Marcos Miller, uma grande referência, professor de história, joga na máquina vermelha, e ele estava comentando, foi justa a expulsão, aí a substituição também que o São Paulo fez foi meio equivocada, colocou o Pará, e enfim, favoreceu a equipe do Cruzeiro, que estava com o Fred, e o Fred soube aproveitar bem essa situação, abrindo o placar, e depois o Thiago Neves fez o gol, e dando números finais ao jogo contra o Cruzeiro. Então, mas a equipe do Santos vem jogando bem. Claro, o Sampaoli vai errar, todo técnico erra, o Guardiola erra, todos os grandes técnicos erraram nas suas substituições, às vezes na montagem da equipe, isso é absolutamente normal, mas o Santos segue aí firme na liderança e também na briga pelo título. E depois nós temos Vasco e São Paulo lá em São Januário, o São Paulo aí tentando confirmar sua boa fase, e lembrando que esse jogo tem uma história, e uma história particular para mim, que em 1989, há quase 30 anos atrás, né, no dia 16 de dezembro, São Paulo e Vasco decidiram o Campeonato Brasileiro daquele ano. E eu assisti, eu era criança de 8 anos, lembro que teve reunião na escola, né, sabia que tinha passado de ano, estava todo feliz, falei, agora à tarde vou assistir o jogo São Paulo e Vasco. E era a chance de São Paulo ser campeão brasileiro. E naquele dia o Vasco ganhou por 1-0, gol de Sorato. Então, tem uma história pessoal aí. E é legal que o time do Vasco era um bom time, São Paulo também era um bom time. Olha o time do Vasco daquele campeão brasileiro daquele ano. Acácio no gol, Luiz Carlos Vinck, que tinha jogado, a gente estava falando, ele jogou no Internacional. Marco Aurélio, Quinhões, equatoriano. Mazinho, que jogou no Palmeiras, tetracampeão do mundo pela seleção brasileira. Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro, que jogou em vários clubes também. Bismarck, William e Sorato, autor do gol, do título. E Bebeto, que teve uma transferência polêmica. Ele saiu do Flamengo e foi para o Vasco, foi uma transferência bem, na época, gerou uma polêmica. O técnico Nelsinho Rosa. O São Paulo, Gilmar, né, o Gilmar Rinaldi, Neto, Adilson, Ricardo Rocha, Nelsinho, Flávio, Raí, Bobô, que veio do Bahia. Ele foi campeão brasileiro no ano anterior pela equipe baiana. Mário Tilico, Ney e Edivaldo, técnico Carlos Alberto Silva. Então, esse jogo o árbitro desse jogo foi Wilson Carlos dos Santos, auxiliado por João Batista Bairon e Daniel Fernandes. Aqui foi esse jogo que deu o segundo título do Vasco, o segundo título brasileiro do Vasco, que tinha ganho em 1974, depois repete a dose em 1989, vencendo o São Paulo no Morumbi. Então tem uma história esse jogo São Paulo e Vasco. Aí, Vitor, pode passar aí os resultados? Um pouco da minha biografia também faz parte desse jogo que eu acompanhei. Você preferia ter passado de ano ou ter visto o São Paulo campeão? Não preferia ter passado de ano. Porque depois o São Paulo ganhou outros títulos. Dois presentes no mesmo dia, assim, geralmente não acontecem, né? Mas era uma boa equipe, aquela equipe do São Paulo. Bom, Goiás e Internacional, Ceará e Flamengo, Avaí e Corinthians, às 19 horas lá na Ressacada. E os jogos, né, fechando aí a CSA e Cruzeiro, Botafogo e Chapecoense, e Palmeiras e Fluminense, que vão jogar, tá aí a data do dia 10 de setembro, por conta da Sul-Americana. E falando nesse jogo, eu queria falar um pouco do Fluminense. Na live de segunda-feira a gente falou um pouco da demissão do Fernando Diniz, porque assim, né, no futebol brasileiro a gente pega muito a questão do resultado e desempenho, né? Vê-se muito mais o resultado e avalia o desempenho e não avalia as condições. E para falar um pouco dessa situação, eu queria citar um filósofo tcheco, de origem tcheca, que nasceu na cidade de Praga em 1926, chamado Karel Kozik. Ele tem um livro clássico do marxismo, né, Dialética do Concreto, e ele vai falar da pseudo-concreticidade, né, que às vezes a gente só permanece na superficialidade e não vai e fica distante do que realmente é essencial, né? Então, para a gente compreender a realidade do mundo, a realidade concreta, qualquer realidade, qualquer fenômeno, é preciso entender a causa, a essência daquilo, não só apenas a aparência. Então a gente fala, o Fernando Diniz é o culpado por esses resultados? Eu defendo que não. Particularmente eu defendo que o
O Fluminense, a gente ia avaliar a história do Fluminense, desde que o Fluminense perdeu o patrocínio da Unimed, teve dívidas, o Fluminense sempre teve times, antes do Fernando Diniz mesmo, brigando para não ser rebaixado. Então o Fluminense, depois desse período, não brigou mais por títulos, né? E o Fluminense até que veio jogando bem. Tem algumas estatísticas aí, Vitor, acho que só para a gente ilustrar o quanto... Olha só, o Fluminense é a equipe que mais chutou no campeonato. Aí nós temos os 5 que mais chutaram no Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense é o primeiro. Então 222 chutes a gol, né? Então assim, o Fluminense é uma equipe que atacava, criava chances, tanto que a finalizações, a gente tem aí, ó, 200, o Fluminense está em terceiro lugar, né? 185 finalizações dentro da área, 76, 109 fora da área. Então o time finaliza muito. O problema do Fluminense não foi não converter isso em gols, mas o Fluminense jogou muitos jogos, foi melhor que seus adversários. Inclusive, eu assisti o jogo São Paulo e Fluminense lá no Maracanã. O Fluminense, em momentos, jogou melhor que o São Paulo, acabou perdendo por 2-1. Então, é muito fácil, né? Assim, né? A gente é só olhar para o técnico e não ver o todo, né? Toda essa questão de estrutura. O elenco do Fluminense também é um elenco que não assim, dos melhores, teve alguns investimentos, mas longe de ser um elenco que vá brigar por título. E aí, acha mais fácil, né? Joga tudo na costa do técnico, o técnico sai, enfim. E perde-se toda aquela, né, uma filosofia de jogo, algo que os clubes brasileiros não preservam, né? Só olha o resultado. Contrato técnico, o técnico ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas não o desempenho dele, né, da equipe, a forma como ganha. Então, acho que fica esse alerta para o futebol brasileiro, né? A gente se prende muito em resultado, assim, ganhou, pouco importa, o importante é bola na rede. Mas para ganhar você precisa jogar bem, precisa ter um bom desempenho. E aí as equipes brasileiras, quando vão jogar a Copa Libertadores, pegam equipes sul-americanas, como foi nos últimos anos, sofrem, né? Como o caso do Corinthians, foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, Palmeiras já foi eliminado pelo Barcelona do Equador, como o Santos. Então, o Atlético Mineiro foi eliminado por Jorge Wilstermann. Então, só olha joga em torno de resultado, não busca desempenho, não busca criar algo novo. Por isso que o Sampaoli é um técnico tão reverenciado, embora cometa erros, mas vem jogando muito. O Santos vem jogando muito bem, apresenta algo de diferente no futebol brasileiro, assim como o Jorge Jesus. Não, isso eu concordo com o Clóvis. Eu tava falando pra ele que realmente o que faz você ganhar o jogo é o gol, é o que cobra o resultado, porque o Fluminense está na zona de rebaixamento no momento, mas tem plenas condições de sair dessa. O estilo de jogo que o Clóvis mostrou aí na estatística, chuta gol, mas não faz. O técnico acaba sendo culpado, mas na verdade eu acho que é uma estrutura do clube, que nem você falou, que saiu desde que saiu o patrocínio da Unimed, não conseguiu jogar tão bem. Apesar da limitação do elenco do Fluminense, ainda tem bons jogadores. Tem o Ganso no meio de campo, tem o Ione Gonzalez, que está indo muito bem, tem o Pedrinho, que jogou muito bem o Campeonato Carioca, mas não está indo tão bem assim no Brasileiro. Enfim, são problemas, eu acho que meio que de diretoria, de estruturação do clube, que acaba sendo... A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, vamos dizer assim. Você não pode demitir o elenco, você vai demitir o técnico, né? E mas joga fora todo o projeto, né? Exatamente. Um projeto a mais a longo prazo, só pensando no imediatismo. E não foi uma contratação. Eles contrataram o... Fugiu agora o nome do técnico. Qual é o nome do técnico? Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira. Eu não gosto do estilo de jogo dele, acho ele muito retranqueiro. Não sou muito fã. Os trabalhos dele, ultimamente, não foram bons, né? Os últimos trabalhos dele. Só a Grazielli perguntando aqui, né, se o Tricolor será campeão brasileiro, eu acho que tem chance. Eu acredito que sim. O São Paulo se credencia, tem um elenco muito bom. Acho que depois do Flamengo e Palmeiras, hoje o São Paulo tem um elenco que está ali. Então, tem um bom elenco. Eu acredito que G4, né, o mínimo seria o G4, tem que subir a régua mesmo o São Paulo, porque o Cuca tem opções, e o São Paulo jogou com desfalques no Atlético Paranaense, né? Jogou sem o Pablo, jogou sem o Pato, sem o Hernandes, sem o Toró. Então o São Paulo tem, o Cuca tem um leque de opções aí para o campeonato, que é longo e vai ter contusão, suspensão por cartão e tudo mais. Eu falei pra Grazi, realmente, hoje ela falou que vai ser campeão brasileiro, pintou o campeão. Eu falei assim, Grazi, eu vou falar que não. Tem chances? Tem. Torço pra que não aconteça, que eu quero que o meu Palmeiras
seja campeão, claro, né? Ninguém vai torcer pro time adversário. Mas o São Paulo tem chance sim. Só que assim, eu falei pra ela uma coisa que aconteceu no ano passado. O São Paulo tava lá em cima durante um bom tempo do campeonato, depois caiu e não conseguiu nem entrar na Libertadores. Que ano passado o elenco também era mais fraco que esse. Era mais fraco. Mas eu falei assim, eu sou muito pé no chão. Então a Grazi falou assim, vai ser campeão, vai ser campeão. Chance tem. Não, é um dos favoritos. Hoje, pelo que está jogando, pelo atual momento, se credencia ao título. Igual Palmeiras, Flamengo, Santos. Né? Até o sexto colocado aí tem chance de ser campeão. Né? Não, até o Corinthians aí que tá. Tem muita água para rolar ainda mais essas contratações que fez agora, porque querendo ou não, a torcida empurra, vem patrocínio maior, tem maior contratação e os jogadores que contrataram são ótimos jogadores de alto escalão e que não é só o nome que tem, né? Jogam muita bola também. Então, Grazi, vou dar o braço a torcer, tem chance? Tem, mas eu vou torcer que não, né? Vamos ser realistas. Gente, muito obrigada. O tempo passou super rápido, apesar de não termos hoje não teve tanto assunto, assim vamos dizer, né? Mas a gente explorou bem os que tivemos, como disse o Clóvis aqui. Na próxima segunda-feira tem a live da Hora do Esporte, às 8 horas da noite. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, então muito obrigada pela companhia de vocês que estão indo dormir agora, que ficaram com a gente até o final. E até quinta-feira, né, Clóvis? Até quinta-feira. Um bom fim de semana. Aproveitem sem parcimônia e até a próxima quinta. #sextou. Quer dizer, na segunda tem o Luiz e o Beto. E na próxima quinta nós estaremos aqui firmes e fortes. Se Deus quiser. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. E o tchauzinho do Luiz, que agora virou tradição, né? Tchau, gente.